Seja muito bem-vindo aqui no Jurisprudência e Concursos. É um prazer enorme receber o professor aqui. Como eu estava falando no início, o professor João foi o primeiro a fazer um teste de conexão para ver como que seria aqui o Jurisprudência e Concursos ao vivo. E então é um prazer recebê-lo. O professor João, ele é professor universitário, também de cursos preparatórios, é juiz do trabalho, ok? Deixa eu, já perdi a minha ficha aqui, para variar, o pessoal já sabe, aqui. É juiz do trabalho do TRT, na 23ª região, ok? É também professor na Escola da Magistratura Trabalhista, da 23ª região, e em outros cursos de pós-graduação, ok? É mestrando em Direito Agroambiental e autor do livro Provas e Concursos no Processo do Trabalho, que é um livro que nós vamos sortear hoje. Eu já postei aí na timeline a frase para vocês, é só procurar aí. Valendo o livro, o professor vai mandar autografado para o vencedor. E também o professor é responsável pelo blog Ambiência Laboral, que também eu já postei para vocês aí na timeline. O blog é excelente, conteúdo relevantíssimo. Sempre falo para vocês ficarem ligados aí no blog do professor, porque tudo que ele posta cai no concurso. Tudo que ele posta lá na ambiência, ou então também lá no espaço do Jurisprudência e Concursos, depois procurem lá o espaço do professor, que tem artigos muito importantes e muito relevantes para a sua prova aí na área trabalhista. Professor, então, seja muito bem-vindo aqui ao site Jurisprudência e Concursos. É um prazer enorme estar recebendo o professor aqui hoje. A honra toda minha, professora Tânia. De fato, a senhora muito bem disse, eu fui o primeiro a fazer o teste para participar aqui ao vivo, e infelizmente, em virtude dos meus compromissos diários, que estavam muito apertados, questão do mestrado, que estavam tomando muito tempo, eu acabei não tendo participado ainda. Hoje, pela primeira vez, eu faço, e eu faço muito honrado, porque o site Jurisprudência e Concursos, tão bem dirigido pela senhora, já se tornou uma verdadeira referência no nosso país. Sem dúvida, hoje a senhora faz um dos trabalhos mais espetaculares de apoio aos concurseiros que nós temos notícia no nosso país. Meus parabéns, eu me sinto muito honrado por essa oportunidade. Muito obrigada, professor. E eu me sinto lisonjeada por ter essa equipe da área do Direito do Trabalho, que conta com a presença do professor, aqui no site Jurisprudência e Concursos. Vamos começar então a palestra de hoje, que é a tutela antecipada no processo do trabalho, um tema muito relevante. Então, deixo o professor aqui com os nossos seguidores. Professor, fique à vontade. Pode começar aí a sua explanação. Ótimo. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer a todos vocês que nos acompanham agora que é uma honra imensa poder falar para todo o país e falar com pessoas que eu tenho certeza que são pessoas qualificadas, que estão na luta diária pela aprovação do concurso público e que são as pessoas por as quais eu tenho um carinho enorme. Eu fui concurseiro e sei muito bem quanto difícil é a vida de vocês. Eu fiz concurso para servidor do TRT, posteriormente fiz concurso para juiz e sei das angústias pelas quais vocês atravessam. E quero dizer, como eu tenho dito sistematicamente, o concurso público é regido pelo princípio da continuidade. Não desistam, porque a aprovação, mais cedo ou mais tarde, ela virá. Isso é algo inevitável. Sempre estudando e acreditando que a aprovação chegará. Bom, eu vou começar desde logo a falar sobre o tema para o qual fui convidado a abordar hoje, até porque já estamos um pouco adiantados na hora. Basicamente, eu vou dividir a nossa abordagem em cinco etapas diferenciadas. Primeiramente, eu quero fazer uma introdução, quando eu vou falar do conceito de tutela antecipada, da sua natureza jurídica, da diferenciação com a tutela cautelar, falar esses requisitos introdutórios. Posteriormente, nós vamos estudar os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada de obrigações de dar, ou seja, de pagar a quantia certa. Num terceiro momento, os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Posteriormente, num quarto momento, nós vamos falar especificamente daquilo que eu reputo que é o que há de mais importante para nós conversarmos hoje, que são as formas de efetivação da tutela antecipada. E, por fim, vamos falar dos momentos de concessão da tutela e, consequentemente, dos meios impugnativos que nós temos à disposição para atacar eventual provimento do magistrado que tenha antecipado
a tutela ou indeferido a antecipação de tutela. Vamos lá, pois bem, definindo a antecipação de tutela, nós podemos dizer, de uma maneira bastante simples, até bastante singela, que a antecipação de tutela é uma técnica processual que permite ao magistrado, uma vez satisfeito determinados requisitos objetivos, antecipar, total ou parcialmente, a tutela pretendida na petição inicial. Vocês podem ver perfeitamente, portanto, que a técnica da antecipação de tutela visa, sobretudo, atacar os efeitos deletérios do tempo sobre o processo. Podemos dizer, em síntese, que a antecipação de tutela nada mais é do que uma técnica de inversão do ônus do tempo no processo, e nós vamos falar mais detalhadamente sobre esse fato agora mesmo, mais adiante. Mas uma vez feita essa pontuação de que a antecipação de tutela tem íntima ligação com a dicotomia tempo versus processo, é necessário que nós façamos a diferenciação da técnica da antecipação com a técnica cautelar. Não são poucas as pessoas que confundem as duas técnicas. Até mesmo porque também a técnica cautelar se presta a atacar os efeitos do tempo, os efeitos maléficos do tempo sobre o processo. Mas é muito fácil, quando vocês tiverem dúvida sobre como diferenciar uma tutela da outra, basta vocês se recorrerem a um certo estratagema. É necessário ver que a natureza jurídica da técnica de antecipação de tutela é de índole satisfativa, enquanto que a natureza jurídica da técnica cautelar é de índole instrumental. O que eu quero dizer com isso? Na tutela cautelar, nós procuraremos um provimento de fixação, de aceleração ou de regresso que será capaz de resguardar um resultado útil de um outro processo. De um processo de cognição ou um processo de execução. Mas, sobretudo, nós estaremos buscando, por via de um processo cautelar, resguardar o resultado útil de um outro processo. Nós não anteciparemos a tutela, mas criaremos as condições necessárias para que, no momento adequado, a tutela possa ser satisfeita. Portanto, a técnica cautelar possui uma índole instrumental. Ela, em última instância, é um instrumento de satisfação de um outro processo. A técnica da antecipação, ela é ainda mais contundente. Nela, nós vamos satisfazer antecipadamente a própria tutela de mérito perseguida pelo autor no libelo. Vale dizer, nós entregaremos a quem de direito antecipadamente o bem da vida que está sendo perseguido em juízo. Como vocês percebem, a técnica da antecipação é uma técnica contundente e uma técnica que efetivamente pode, de fato, minorar esses efeitos arruinantes do tempo sobre o processo. Feita essa diferenciação entre as duas técnicas, nós podemos agora buscar na Constituição da República, e eu inclusive já pedi à professora Tânia que vocês tivessem uma Constituição, um CPC, uma CLT às mãos, para nós buscarmos e manejar os artigos quando for necessário. Talvez agora possa ser um desses momentos. Nós podemos dizer que o fundamento constitucional da antecipação de tutela reside no artigo 5º, incisos 35 e 78 da Constituição da República. No artigo 5º e 35, nós temos ali afiançado que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou a ameaça a direito. Muitos tratam esse artigo como aquele artigo que vai garantir formalmente o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Mas o artigo, e o inciso, aliás, é muito mais rico, porque ele quer efetivamente garantir um acesso substancial do cidadão ao Poder Judiciário. Dito de outro modo, não basta que nós tenhamos condições de trazer o indivíduo até o Poder Judiciário. Mais do que isso, é necessário que o magistrado, que o Poder Judiciário disponha de técnicas que lhe possibilite satisfazer a tempo e modo todas as pretensões que se mostrarem justas e dignas de tutela. Então, nós podemos dizer que o primeiro fundamento da antecipação de tutela é justamente o resguardo do acesso substancial e não apenas formal à jurisdição.
Por outro lado, como já visto, inclusive de tudo que até aqui explanei, há outro fundamento constitucional que justifica a existência da antecipação de tutela é justamente o direito fundamental a um processo sem dilações indevidas, ou aquilo que a Constituição chama, no seu artigo 5º, inciso 78, de princípio da razoável duração do processo. O processo tem que durar, não pode se estender por um tempo que seja intolerável. Vale dizer, ele tem que ter uma duração que seja adequada e que não seja intolerável pela sociedade. E para isso, evidentemente, é necessário que nós tenhamos à nossa disposição essa técnica tão valiosa como é a técnica da antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Pois bem, o último ponto que eu gostaria de discutir aqui nessa introdução é sobre o cabimento da antecipação de tutela no processo do trabalho. Como vocês muito bem sabem, creio eu, a antecipação de tutela ela está regulamentada no Código de Processo Civil, nos artigos 273, 461 e 461-A. E na CLT, embora nós tenhamos ali, em alguns locais, notadamente no artigo 659, incisos 10 e 11, 9 e 10, salvo melhor juízo, algumas técnicas de antecipação de liminares satisfativas, nós não temos, genericamente falando, construída na legislação trabalhista, notadamente na CLT e mesmo na legislação extravagante, uma técnica que permita, genericamente falando, a antecipação de tutela. Partimos do pressuposto, portanto, de que a legislação trabalhista é omissa sobre o tema. Quando a legislação trabalhista, processual trabalhista, é omissa sobre determinado tema, nós sabemos que nós podemos nos utilizar do processo comum subsidiariamente. O que nos garante essa possibilidade? É o artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Eu peço aos senhores que abram aí a CLT, no seu artigo 769, vamos ver basicamente o que diz a CLT. Ela fala que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do processo do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas do título. Que título? O título 10 da Consolidação, que trata do processo judiciário do trabalho. Ora, se eu acabei de dizer que a antecipação de tutela é uma técnica contundente que visa minorar os efeitos do tempo sobre o processo, eu não posso chegar à conclusão distinta, senão àquela que preconiza que a antecipação de tutela é, sim, efetivamente aplicável ao processo do trabalho. Nós sabemos que o trabalhador, quando vem a juízo, ele está, na Justiça do Trabalho, ele está buscando verbas de conteúdo alimentar. E verbas de conteúdo alimentar têm que ser prestadas atempadamente. Portanto, poucas técnicas do processo comum se revelam tão úteis a colmatar as lacunas do processo do trabalho quanto a técnica da antecipação de tutela.